que dá para fazer com um salário mínimo aqui nos Estados Unidos? É possível ter uma vida boa com essa renda? Fala galera, eu me chamo Bruno e nesse canal eu falo sobre vida nos Estados Unidos, finanças e liberdade. Então se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Então bora pro vídeo. Assim como no Brasil, aqui nos Estados Unidos também existe um valor mínimo ao qual a empresa deve pagar seus funcionários. A diferença é que cada estado americano tem autonomia total para definir qual é esse valor. Então, para o exemplo de hoje, eu vou falar do estado de Massachusetts, que é onde eu resido, onde o salário mínimo é um dos mais altos do país. Mas salário mínimo por si só não quer dizer muita coisa. Muitas vezes o número que determina o salário mínimo é um valor arbitrário definido pelo governo e isso acaba gerando muitas distorções no mercado por não ser às vezes condizente com a realidade. Por conta disso, o aumento dele faz com que muitas vezes os serviços essenciais e até mesmo o preço de aluguel suba acompanhando justamente o percentual desse aumento. E isso eu não estou falando da minha cabeça, existem vários estudos que corroboram com essa tese. Então não adianta vir para o estado de Massachusetts achando que por ter um salário mínimo muito maior, você vai viver necessariamente melhor. Porque como regra geral, principalmente serviços e aluguéis, você vai pagar muito mais caro também do que outros estados. Então a quantia em dólar em si que você recebe não significa muito, mas o que importa de verdade é o que você é capaz de fazer com esse dinheiro. Como estamos falando de Massachusetts, o salário mínimo é determinado por lei no valor mínimo de $15 a hora, considerando uma média mensal de 40 horas semanais. Isso daria um pagamento bruto semanal de $600, mas que após todos os descontos, como imposto estadual, imposto federal, Social Security, Medicare, que são os básicos que vão ser descontados da sua folha de pagamento, sobraria algo em torno de $462. Então, para um exemplo de hoje, eu vou considerar o poder de compra de um casal em que ambos trabalham e ambos recebem um salário mínimo. Se você é solteiro, eu recomendo fortemente que você, no mínimo, procure um colega de quarto para dividir boa parte das despesas, as quais eu vou falar a seguir. Então eu separei os principais setores que eu considero importantes dentro de uma despesa mensal. E os valores deles são baseados nas minhas próprias experiências aqui e várias pesquisas que eu fiz no mercado. Então vamos começar falando de compras semanais. Em média, um casal, eu creio que é capaz aí de, com $100, fazer suas compras mensais, que é o que eu gasto. E ainda assim, comprando exatamente tudo que você quer e precisa. Algumas semanas é um pouquinho a mais, umas semanas é um pouquinho a menos, a média fica em torno de 100. Então, isso dá uma média mensal, alguns meses vão ter 5 compras, alguns meses vão ter 4, uma média mensal de $430 para compras da casa. Carro, pelo amor de Deus, não cometa o mesmo erro que eu e não financie um veículo aqui. Isso pode impactar muito na sua despesa mensal. Busque comprar carros mais velhos, que tenham um bom motor e que sobrevivam bastante sem te dar grandes manutenções pelo tempo que for necessário. Tenha paciência, sua hora de ter um luxo maior vai chegar. Financiamentos para recém-chegados vêm com juros muito altos e pode impactar aí até $500 ou mais na sua despesa mensal. Então tenha isso em consideração. Não vamos considerar valor de financiamento de carro para esse vídeo. E para comprar seu primeiro carro, o ideal seria ter o dinheiro suficiente para comprar antes mesmo de chegar aqui. É uma das primeiras coisas que eu acho que você deve fazer. Então vamos para a próxima despesa que você vai ter com o carro, que seria gasolina. $100 é um valor de uma média boa para quem usa o veículo de forma mediana, né? Esse valor cobre aí quase 3 tanques, e eu acho que é mais que bastante, e é o que eu gasto mais ou menos por mês. Seguro, aqui é o país do seguro, então tudo tem que ter seguro e o carro não foge dessa regra. Pode colocar aí em média uns $100, $110 também para seguro de carro. E eu separaria também uns $100 todo mês, uma caixinha separada, para caso o carro dê algum problema e eu precise desbancar um dinheiro de última hora para custear esse conserto. Então coloca uns $100 por mês nessa caixinha para eventuais manutenções que você pode ter com o veículo. Aluguel. Aluguel é o que mais vai impactar no seu bolso. Então tenha em vista que ao vir para Massachusetts, você vai estar pagando um dos aluguéis mais caros do país. Então faça o que for possível para você economizar nesse setor até que você consiga um trabalho que te dê condições melhores. Então, fazendo uma pesquisa de mercado para valores de 2023, a gente vê que de forma geral, no estado de Massachusetts, você pode encontrar um estúdio num valor médio de $1.378 a uns $1.500 ou até bem mais, a depender da região que você escolhe. Então, tendo carro, eu optaria por uma região um pouquinho mais distante, principalmente mais longe de Boston, para pagar um pouco menos no aluguel. Então vamos considerar 1.400 aí um valor inicial para você pagar mensalmente de aluguel. Ele não vai ser o lar dos seus sonhos, mas vai te proporcionar uma condição de você se estabelecer, ter uma tranquilidade
e aí sim criar uma gordurinha para melhorar de vida eventualmente e mudar para um lugar melhor. Também, como eu disse, país dos seguros, aluguel requer que o locador também tenha um seguro. Então, coloque aí em torno de $15, não é nada muito caro, um valor aí de seguro de aluguel. Energia, água e gás, que é algo que você usa bastante aqui nesse país, principalmente no inverno, né? Podemos colocar aí uma média, claro, depende de quão consciente você é com as suas despesas, mas $200 cobre todos esses gastos. Em média é o que eu gasto aqui, tô tentando gastar menos, mas vamos colocar essa média porque no inverno é muito difícil de você não subir essa despesa. E internet, uns $70 você consegue uma internet legal aí, com uma banda larga bacana, velocidade boa e que vai atender todas as suas necessidades. Celular, com $110 você consegue um plano muito legal com internet limitada para o casal, então esse é um valor que eu acho justo considerar. Levando em conta também que você tenha um celular já do Brasil para trazer para cá, ou até mesmo compre um celular barato junto daquele valor inicial que eu disse que você deveria trazer. Evita, pelo amor de Deus, também gastar muito dinheiro com celular aqui. Tenha paciência, com o tempo você consegue melhorar. Saúde é uma das áreas mais polêmicas aqui dos Estados Unidos. Como eu disse, você deve e é muito importante você ter um plano de saúde aqui nesse país. Caso contrário, se alguma grande emergência acontecer, você pode se endividar em muito. De forma geral, boa parte das empresas oferece um sistema de copagamento do seguro. Então, eles pagam uma boa parte, um percentual bem considerável desse plano e fica um percentual aí em torno de 30% para você pagar. Então eu vou considerar um valor de $300 mensais para você e seu companheiro, sua companheira, que é o que eu pago hoje. Tem uma cobertura legal, uma franquia legal e já te tira daquela preocupação de ter grandes sustos com despesas médicas. Existem formas de economizar com planos de saúde, principalmente como a gente está falando do exemplo de quem vive de um salário mínimo. Você pode, em parceria com o Obamacare ou até mesmo o Mass Health aqui em Massachusetts, você consegue aplicar para esses programas de governo e abater em muito custos ligados a essa questão de saúde. Então, de novo, não é aquele terror que muita gente faz parecer, mas é algo que tem que ficar atento. Então vamos considerar esses $300 para o exercício de hoje. E aí eu separei, também vai variar, né, dentro das condições de saúde que você tem, se você toma remédio prescrito e tudo mais, mas uns $50 de despesa mensal com farmácia também já cobre o básico. Além disso, vou separar uns $300 por mês para lazer, às vezes uma compra de uma coisinha diferente, uma saída diferente, um programa fora do escopo. Dá para fazer umas saídas bem legais no início, sem grandes luxos, mas também não se podando de nada. E separaria também, né, como a vida de imigrante requer que você tenha esse tipo de planejamento, uns $250 aí por mês para poder programar uma viagem, seja para outros estados americanos, seja para o Brasil. Então temos um total aqui de despesas de $3.485, o que faria sobrar de uma renda de duas pessoas ganhando um salário mínimo o valor de aproximadamente $520. E aí o que fazer com esse valor cabe a cada um, né? Mas eu pessoalmente separaria 220 para criar uma reserva de emergência, até eu conseguir juntar até em torno de 6 meses da minha despesa mínima mensal nessa reserva. Seria esse valor aqui que iria me permitir, às vezes, arriscar, abrir meu próprio negócio, ou até mesmo fazer uma transição de carreira. E aí eu pegaria esses outros $300 e eu iria investir. Então, abrindo aqui a minha planilha de juros compostos que eu criei, uma rentabilidade média anual bem tranquila de se obter no Brasil, por exemplo, e o aporte desses $300 mensais que eu falei que sobraria no fim do mês. Então, se a gente vendo aqui, né, você todo mês fazendo esse aporte dos $300, a gente consegue ver que ao passar de 17 anos e 2 meses, a gente obteria $193.500 investidos, que seria aproximadamente R$1 milhão, levando em conta a cotação atual do dólar. Então, mesmo para você que não planeja viver o resto da sua vida nos Estados Unidos e planeja, após um certo tempo, ir para o Brasil com uma renda maior ou até mesmo se aposentar lá, dá para ver que vir para cá é uma grande estratégia para esse plano. Então dá para ver que mesmo com um salário mínimo você consegue sim ter um poder de compra considerável aqui nos Estados Unidos, bancar seu próprio aluguel e até mesmo ter uma reservinha para investir todo mês. Mas é claro que não vai realizar todos os seus sonhos aqui com uma renda de salário mínimo. E eu sei que se você está aqui até agora nesse vídeo, você não é do tipo de pessoa que iria se conformar ganhando o mínimo do mínimo aqui nesse país. De forma geral, boa parte dos empregos pagam mais do que isso. Então, desde que você aprimore seu inglês,
o seu leque de oportunidades de trabalho aumenta muito. E se você tem uma visão de empreender aqui nesse país, algo que também é muito mais fácil do que no Brasil, você vai ganhar muito mais do que isso, por consequência, tendo uma capacidade de investir ainda maior e atingir a sua liberdade financeira em um tempo muito mais curto. Então, o objetivo desse vídeo não era falar que tudo bem você ganhar um salário mínimo, que dá para ter uma vida legal e é isso aí. Mas meu objetivo principal foi te mostrar que mesmo vindo para cá e começando do zero, e mesmo que você tenha que receber um salário mínimo, você vai estar num ponto de partida que vai te garantir uma vida digna e com o tempo te proporcionar sonhar muito mais alto. Então, se você tem um sonho de vir para cá, acredite nele, estude, se prepare para vir do jeito certo, tenha força de vontade, ignore todos aqueles que dizem que você não é capaz de fazer isso e busque ouvir mais aqueles que chegaram aonde você quer chegar e não aqueles que nunca fizeram nada da vida, mas adoram criticar e destruir o sonho alheio. E acima de tudo, tenha fé em Deus e que Ele quer o melhor para você. E acredite, Ele está só esperando que você comece a se mover para que aí sim Ele possa te dar o chão para você dar o próximo passo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e ative o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo sair. Muito obrigado e até mais.